E o Internacional está muito próximo de fechar com 3 contratações. No vídeo de hoje eu quero te falar um pouco mais sobre Jean Lucas, Gabriel Veron e Lucas Alário. Eu conversei com o staff desses jogadores e eu quero te atualizar a situação no dia de hoje sobre esses 3 reforços que devem, e estão próximos de ser os primeiros 3 reforços do Inter para a temporada de 2024. Mas só antes de começar esse vídeo com novas informações, roda a vinheta. Boa tarde, Colorados! Sejam muito bem-vindos aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificação, que é muito importante. Assim, sempre que tiver vídeo novo, o teu celular vai ser sempre notificado, tá bom? Vamos começando aqui com as principais informações sobre o Internacional e eu quero começar aqui falando com vocês exatamente sobre essas 3 contratações. Eu vou por partes, tá? A gente tá falando aqui de 2 atacantes e o volante. Eu quero começar aqui falando sobre o volante, que é o Jean Lucas. Todo mundo sabe do Jean Lucas, é um jogador do Santos, foi rebaixado esse ano pela primeira vez com o Santos, é um jogador que faz a segunda função de meio campo, é um camisa 8, o Inter já tenta esse jogador desde a época que ele jogava no Mônaco da França. Na metade desse ano o Santos compra ele junto ao Mônaco por 6 milhões de euros, pagando 3 de maneira à vista e 3 de maneira parcelada, e ele vem com um salário no Santos de 700 mil por mês. Tá? Esse era o molde de negociação que o Santos fez para conseguir o Jean Lucas em definitivo junto à equipe do Mônaco. Teve uma redução salarial no Santos em função do rebaixamento para a Série B. O Jean Lucas não topou isso e por isso que ele está sendo negociado. Eu conversei com uma pessoa muito próxima ao Jean Lucas que me confirmou que faltam detalhes para o Jean Lucas ser anunciado como novo reforço do Inter. Hoje é dia 20 de dezembro, tá? A gente tá falando aí de um jogador que já tem um acordo para vir com o Inter. O Santos não vai fazer um jogo duro. A gente tá falando de um molde de uma negociação que deve gerar em torno de um empréstimo com opção de compra. E eu acho que realmente o Jean Lucas é um jogador que vai ser, como eu te falei, E eu consegui a confirmação com essa pessoa próxima do Jean Lucas, que faltam apenas detalhes, e outros repórteres também já estão falando que é uma negociação que é questão de tempo para ser certa. E a gente está falando aí de um anúncio que deve realmente acontecer antes do ano novo. Acho que talvez até antes do Natal. Acho que o Inter vai querer daqui a pouco fazer esse tipo de movimento, dar algum presente de Natal, entrar nessa brincadeira de presente de Natal e vai anunciar alguns jogadores. Eu acho que o Jean Lucas está entre esses jogadores, tá bom? Porque é uma negociação que, como eu falei para vocês, tá muito bem encaminhada, tá bom? Outra situação que eu quero conversar com vocês, Gabriel Veron, atacante do Porto de Portugal, 21 anos, cria das categorias de base do Palmeiras, está sendo emprestado, o Porto vai liberar ele por um ano com um passe fixado. O Veron quer voltar para o Brasil, quer recuperar o futebol dele que ele não conseguiu mostrar lá no Porto, e das propostas que o Porto recebeu, a melhor é a do Internacional. A informação que vem de Portugal é que o Inter fez uma proposta e entre todas que ele recebeu, a do Inter é a melhor. Então, é uma negociação também que é questão de tempo, porque a negociação do Veron é inclusive mais fácil que a negociação do Jean Lucas. Por quê? A negociação do Verão, o clube já topou, o jogador quer vir para o Brasil, o Inter já tem a melhor proposta, a não ser que o Inter tome um chapéu agora monumental, que eu acho impossível isso acontecer. É impossível, tudo é possível no futebol, mas não é a tendência. O Veron também deve ser o primeiro ou o segundo reforço, não sei qual jogador que vai ser anunciado primeiro, mas também é um jogador que está muito perto, como eu falei, de ser anunciado como novo reforço do Internacional, o atacante Gabriel Veron. Ele vem como alternativa ao nome do Bruno Rodrigues. O Inter estava muito próximo do Bruno Rodrigues, que foi anunciado no Palmeiras. Ninguém estava cogitando o Bruno Rodrigues no Palmeiras, inclusive parabéns para o empresário dele, porque o empresário dele confirmou que ele negociava com o Inter, com o Bahia, com o Red Bull Bragantino e com o time da Arábia Saudita, e ele fechou com o Palmeiras, onde ninguém falava do Palmeiras. Inclusive, parabéns aí pro empresário do Bruno Rodrigues que conseguiu fazer esse feito. Mas, como o Bruno Rodrigues não veio ao Internacional, o Inter foi pro seu plano B, que é o Gabriel Veron. E é um jogador que não vai custar R$1 ao Internacional, só vai custar o salário, que ele já vem ganhando na equipe do Porto. A terceira contratação, e essa dessas 3, na minha opinião, é a contratação de mais impacto, é uma contratação que, na minha opinião também, não digo que é de lotar aeroporto, igual foi o Valência,
mas é um jogador que chega com uma envergadura do tamanho do Valência, que é o Lucas Alário, né? Ele chega num momento diferente do Valência, né? O Valência chega ao Internacional com 50 gols na temporada turca, né? Contando ali toda a temporada turca, contando Copa da Turquia, Campeonato da Turquia, Europa League, Supercopa da Turquia e mais o que ele fez com a seleção equatoriana, né? Ele chega em alto nível no Inter. O Lucas Alário chega num momento diferente. Só que o nome do Lucas Alário, né, a gente tá falando de um jogador que jogou campeonato alemão desde 2017. Né? O Lucas Alário tá jogando há 6 anos no campeonato alemão e jogando, né? Não tá durante os 6 anos do banco de reservas. Durante esses 6 anos, em 3 de 5 ele foi titular na equipe do Bayer Leverkusen, absoluto. E nesse ano que ele foi pro Frankfurt só não foi titular porque ele teve essa lesão que fez ele ficar parado agora desde abril. Ele veio agora para Buenos Aires e a informação que se tem lá da Argentina, que trouxe agora o jornalista Sebastian Sur, é que é uma negociação que também está muito próximo a acontecer e não fica no Eintracht Frankfurt no próximo ano. E ele está analisando algumas possibilidades. O Colar trouxe a informação que ele vê uma vinda para o Inter com bons olhos. O Inter tem muito interesse na contratação desse jogador. E sim, também é um reforço que o próprio empresário do jogador, que é o Pedro Aldavi, confirmou lá atrás, que já existiam conversas entre o Inter e o Eintracht Frankfurt. Nesses últimos dias eu mandei novamente mensagem para o empresário dele e acabei não tendo sucesso. Na verdade, ninguém teve sucesso, ninguém mais conseguiu falar com o empresário dele, que é uma artimanha que o Inter usa, né? O Inter pede, né, para os staffs não vazar a informação para não ter que ter um leilão, para evitar que o Inter daqui a pouco possa tomar inclusive um chapéu como fez e aconteceu, por exemplo, na negociação do Bruno Rodrigues, tá bom? Então, esses 3 jogadores, Jean Lucas, o que falta pro Jean Lucas ser novo reforço do Inter? Detalhes, segundo as informações que eu tenho, detalhes, né? Questões burocráticas. Veron, o que falta pro Veron ser jogador do Inter? Né? O Porto aceitar a proposta, mas a tendência é que aceite a proposta e o Veron seja novo jogador do Inter. O que falta pro Alário ser jogador do Inter? Desses 3 é o jogador que está um pouquinho mais distante. Mas o Inter tinha a concorrência do River e o River desistiu da contratação do Alário. Eles devem investir por mais um ano no Miguel Borja, que é aquele atacante cara lá do Palmeiras. Então o Inter tem um caminho livre para fechar com o Lucas Alário. E são as 3 negociações que o Inter espera fechar até o fim desse ano. O Inter quer terminar 2023 com Gabriel Veron, Jean Lucas e Lucas Alário anunciados já como novos reforços do Internacional. Antes do Natal, acho que algum desses homens, 2 desses 3, eu acho que antes do Natal podem ser anunciados, tá bom? Aí, acho que os 3 antes do Natal eu já acho um pouco mais complicado, principalmente falando da Alário. Acho que a negociação do Alário não se desenvolve durante esses próximos dias, durante esses próximos 5 dias, a ponto do Inter anunciar o jogador, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreva no canal, volto logo mais com as informações, um abraço, valeu, falou e fui!